esse é o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. E nesse podcast de hoje, um podcast muito especial, eu vou conversar com o Vinícius, um aluno nosso da Escola de Apicultura que atingiu a superprodução de mel, ele veio lá de São Paulo, da Selva de Pedra de São Paulo, foi advogado, foi empreendedor na área de alimentação lá em São Paulo e chegou em Brasília e hoje é o superprodutor de mel em Brasília. Você quer conhecer a história dele? Então vamos para lá! Vinícius, tenho 32 anos, sou apicultor, moro em Brasília, estou aí em busca do meu sonho com a apicultura e graças ao canal Cia da Abelha, com certeza, eu estou realizando meu sonho hoje, né, rapaz? Graças a Deus, aí as abelhinhas estão proporcionando melhor aí pra gente. Vinícius, bacana, você já começou a nossa conversa aqui, você se apresentou como apicultor, mas nem sempre você foi apicultor, não é? Você era de onde, Vinícius? Rapaz, eu era de São Paulo, eu tinha Capital? Capital São Paulo. Você fazia o que lá? Eu tinha uma empresa lá de delivery, né? E eu atendia o comércio em geral, né? Vendia bolo, vendia doce, vendia tudo na plataforma do iFood, né? E aí, rapaz, conheci aí a escola de apicultura, né? E você E aí, então vivia naquela selva de pedra, trabalhando com sim, empresa, empreendendo, ralando lá com comércio, ralando, mexendo com gente. ralando bravo lá. Isso foi quando, hein? Foi em 2020, no começo da pandemia, né? Eu Sim. ainda morava lá em São Paulo, né? E aí eu tive uma oportunidade de abrir um iFood, né? Antigamente eu era advogado, tudo mais, advogava, né, e tudo É igual mais. eu, então. Mas aí rapaz, larguei tudo, aí eu fui pro empreendimento, né? Aí queria empreender, aí comecei a abrir essa loja do iFood, comecei a vender lá, e aí foi muito bom, vendi bastante. Eu vendia cucas, né, que era um bolo artesiano, né, que a gente fazia. E rapaz, aí eu falei, não é isso que eu quero aí, não. Preciso rever esses meus conceitos aí pra essa pandemia aí. Aí comecei a estudar, rapaz. Comecei a estudar. E aí encontrei o canal da Cia da Abelha, né? Aí eu falei, eu não posso ainda criar abelha aqui na cidade, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Não tem como, né? Eu falei, mas de qualquer forma, uma hora vai acontecer, né? E eu tinha um projeto já para vir para Brasília, morar aqui, né? Eu queria sair de lá porque é muito ruim em São Paulo, né, rapaz? Criminalidade e a violência lá é muito forte, né? Então aí eu tava esperando uma oportunidade aí para me poder me mudar de lá. E enquanto eu não tinha essa oportunidade, esse período aí que eu tava trabalhando lá pela minha loja no iFood, e eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar. Então eu fiquei um ano inteiro estudando tudo, rapaz, tudo. Eu via todos os tópicos, via tudo que eu tinha no canal, tudo que eu tinha acesso, e eu comecei a montar um planejamento para mim, né? Eu falei assim, a hora que eu tiver uma oportunidade, né, eu vou. Mas esse estudo que você fez, foi tudo em cima do canal? Você conheceu o canal da Cia da Abelha e Foi em cima do começou a canal. aprender com gente. Você não tinha entrado para a escola ainda, não? Eu não tinha nenhum contato com abelha, Não nenhum. conhecia apicultura, nada? Nada, rapaz. Pensou em você? O que te deu a ideia de trabalhar com uma coisa que você não conhecia e totalmente fora da sua zona de conforto? Você é um cara da cidade, É. trabalhando na cidade, já com toda essa experiência de cidade. O que te deu nesse tique aí de você partir para uma atividade de zona rural? Rapaz, eu pesquisei todos os setores do agro, né? Então eu queria empreender no agro. Então eu fui ver desde criar boi, criar vaca, tudo, né? Criar porco. Você já sacou que o agro tinha um negócio diferente, Não, que o podia agro valer a tinha. pena investir no agro? Exato, o agro tinha alguma coisa que ele estava me chamando ali, né? Então rapaz, eu falei, nossa, precisa fazer um investimento, mas pô, eu quero investir para criar gado, precisa ter uma terra gigante, para criar vaca, vou precisar ter um pasto, aí para lá também ficar no pasto, aí puta, eu não tenho terra nenhuma, vivo aqui nesse quadradinho aqui, o que eu vou fazer, né?
E aí eu fui visitar um amigo meu e ele tinha umas abelhinhas sem ferrão lá, né, na casa dele. E aí depois eu falei, caramba, que legal esse negócio, né? Eu vou pesquisar mais. Aí eu fui pesquisando na internet, comecei a pesquisar apicultura, tudo, como que funcionava, como que ela se enquadrava no agro, né, e tudo mais. E aí, rapaz, eu achei o canal do Cia da Abelha, né? Depois que eu achei esse canal do Cia da Abelha, eu falei, que esse cara tá falando aqui, rapaz? Que é esse produção, tudo isso de mel? Isso é possível? E aí comecei a estudar, né? Comecei a estudar, esse período todo aí que eu fiquei lá em São Paulo, eu tive uma filha, né? Então a gente estava se estruturando para vir para cá, né? Porque a família da minha esposa é daqui, então a gente já queria sair de lá. E aí eu tive essa oportunidade de vir, rapaz. Tive a oportunidade de vir, eu não pensei duas vezes. E Vendemos tudo, quando foi essa mudança? 2022, né? Ah, Então a gente vendeu as duas empresas, eu vendi minha empresa que eu tinha, minha esposa vendeu a dela, e aí a gente se jogou para cá, né? A gente tinha uma estrutura aqui, né? Então a gente só veio e, rapaz, foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. você tá em qual cidade aí? Eu tô aqui no DF, eu tô aqui no Lago Oeste, em Brasília. Certo. Você tá, é o quê? Uma chácara? Onde é que você tá Eu morando? moro numa chácara hoje, né? Que maravilha, hein, Eu rapaz? não crio a abelha aqui no Lago Oeste, porque ainda a gente não tem autorização no Lago Oeste para criar abelha, né? Certo. Eu moro em frente ao Parque da Cidade, né? Que é o Parque Nacional aqui Tá de dentro da área Brasília. urbana, né? É, ela é uma zona rural, né? Só que Ah, ainda não é permitida a criação de abelha aqui devido a que tem muita residência, né? Ainda aqui, ah, né? Então a gente prefere criar em uma zona afastada daqui um pouquinho, né? É aqui do lado, na verdade, né? Só que aham. lá é totalmente isolado, né? É uma fazenda que a gente cria, tem mais de 900 hectares, né? Então a gente cria lá, ela totalmente isolada, sem ter contato com lixo, tóxico, alguma coisa que prejudique a nossa criação do mel, né? Ótimo, ótimo. E você, sua esposa, e você tem uma filha? E eu tenho uma filha. Ah, bacana. E quando foi que você entrou para a escola? Eu entrei em 2020 para a escola, Aham. né? Aí, em 2020, eu fiquei estudando, né? 2021, eu fiquei estudando meio ano. Aí, eu vim para cá, para Brasília. Hum. E aí, eu comecei a comprar uma caixinha de abelha, né? Aí, eu falei assim: será que eu vou pegar uma abelha mesmo? Rapaz, eu trouxe a caixinha aqui, as abelhas entrou, foi dando pulo para a caixa. Não precisei nem fazer nada. Maravilha. Quer dizer, eu pego a abelha aqui sem sair de casa, na verdade, né? Eu só abro as caixas aqui no período e, rapaz, falta espaço aqui para elas. Tanta abelha que entra nas caixas. Que bacana. Você está com quantas colmeias hoje no seu apiário? Rapaz, em 8 meses eu capturei 32 enxames. Uau! 32 enxames. Claro, né? Alguns enxames vão embora. É. Eu fiz alguns de retirada também, né? Não foi todos que chegou natural, né? Então, eu Aham. fiz alguns de retirada. Então, esse ano aqui foi 32 enxames. Agora, eu tô com 27 enxames, né? Você já fez a sua produção ou ainda não? Porque, assim, como eu estudei todo o método, né? O que eu preferi fazer? Eu apliquei o método em apenas 2 colmeias, certo? E como o curso indicava para me aplicar apenas em 5, né? Eu falei assim, eu vou aplicar em 2 para ver como é que trabalha, como é que funciona. E eu já fui, nesse meio tempo, capturando as abelhas para me ter quantidade, se eu precisasse fazer algum manejo, se eu precisasse fazer alguma troca de quadro, né? Eu teria abelhas para me poder fazer isso, né? Então, para quem não conhece como é que é o método, então você foi cumprindo toda essa época de pré-safra, você foi Isso, trabalhando com o método em duas colmeias, enquanto isso você ia populando o seu apiário. Você isso foi fui resgatando, acumulando, foi capturando fui e capturando. trabalhando o manejo correto em duas colmeias. 2 colmeias. Fiz, Entendi. a, fiz alimentação, né? Direitinho para pré-safra. Aí fiz a safrinha, colhi um melzinho na safrinha. Ótimo. Aí fiz mais uma alimentação para safra, né? E aí, rapaz, fiz uma produção braba aqui. Como é que foi Rapaz, a produção? Fala pra gente. eu colhi, em média, tá dando dessas 2 enxames que eu fiz a aplicação do método, 80 quilos de mel. Top demais, hein? Em média. Em Então, média. É porque assim, eu não colhi tudo ainda. aham. E eu só recolhi os favos, né? Guardei tudo.
E agora eu tô, aos poucos, eu vou produzindo, processando ele, né? Porque E esse é ano, muita coisa, é muita esse, coisa. esse ano foi um pouco diferente, né? Porque, É, detalhe, a sua safra você vai somar as duas, né? Você vai somar a safrinha que você fez, foi quando? No início isso. do ano? Foi início do ano. Então você Vai vai ter somar, julho. então você vai somar essa safrinha com a sua safra principal agora. Exato, E esse exato. ano ele foi um pouco peculiar porque ele teve chuva fora de época, né? Quebrou a safra, rapaz. Aqui em Goiânia quebrou bastante nossa Só safra. que eu fiz o seguinte, né? Ah, Eu fui acompanhando o clima-tempo, né? Então eu tava prevendo que tava vindo uma chuva, né? Que é aquela chuva que deu uma semana direto, né? E o que eu fiz? Eu colhi o mel antes rapaz, você foi da, velhaco, hein? da chuva. Porque eu falei, eu não vou deixar ela comer, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou colher e aí eu vou ver como que ela vai reagir. Então eu colhi antes da chuva um pouco, certo? De mel, guardei. Aí eu esperei passar a chuva, rapaz, ela voltou a puxar de novo. Isso. Voltou a puxar de novo. Então aí eu coloquei mais Melgueira e ela puxou mais, entendeu? Por isso que eu consegui fazer uma superprodução aí Olha que no bacana. processo. E o que achei interessante é porque você foi um cara que focou primeiro no estudo, você estudou, você empenhou para depois você colocar em prática. Eu não tinha o que fazer, né, na verdade. Eu não tinha como ter abelha. Eu Rapaz, vivia numa casa. a gente pensa que a apicultura é só pôr a mão na massa, e não é não. Porque você pensa, não, eu tinha que fazer, tinha sim, e você fez tudo que deveria ter sido feito. Sim. Você foi estudar. Eu tive tempo, né? Eu tive tempo de me planejar, eu tive tempo de me programar. Eu fiz todo um estudo como que eu ia fazer para vender meu mel. Tanto que a safrinha eu vendi ela inteira, não sobrou nada, tipo. E agora a safra, graças a Deus, eu consegui fazer alguns produtinhos já, porque eu estudei um pouquinho, né? Eu falei, agora eu vou fazer um curso CMC, né, irmão? Vamos dar um passo a mais, vamos subir um Vamos degrau. dar um passo a mais. E eu até tenho alguns produtinhos aqui que eu fiz com o método, né, do CMC. E agora eu tô só aguardando agora para entregar os produtos, né? Que eu Você, beneficiei tudo ontem, né? você fez quais formulações? Eu vou pegar aqui um Por para você favor, pega mostrar para nós primeiro aí. aqui. Isso está dando um exemplo aqui, viu? Que show, que coisa bacana. Vamos ver aí o que tem de legal pra Vamos gente. lá, meu amigo. Primeiro eu colhi um melzinho. Esse aqui é o mel de aroeira. É escuro, Esse famoso da aqui é o garoeira. cobiçado pela galerinha, né? O mel de É, aroeira. o Então, mel mais desejado do Brasil hoje é esse aí, moço. é verdade. Colhi um pouquinho de mel de aroeira. Colhi também um pouquinho de mel de eucalipto, Oh, show, hein? né? Então, tive uma boa safrinha aí de eucalipto. Ótimo, E agora eu colhi o mel de cipaúva, lindo, né? muito Então, bom. fiz Rapaz, que essas coisa três. bonita, hein? Que produto bonito você está tendo aí. Rapaz, eu fui instigando, né? Um pouquinho Aham, de cada vez a gente vai trabalhando aí. Aí eu fiz também pelo curso CMC, né? Fiz um mel composto, esse é de né? quê? Esse aqui é mel com própolis, né? Ótimo. Então eu já fiz um compostinho aqui, coloquei um favinho no meio aqui para dar um glamour, né? É mais E aí, elegante. fica chique. Aí eu também fiz o mel no pote, Ótimo. Agrega né? valor também com esse favinho Agrega bonito. valor, né? Os favinhos aqui, ó. Esse eu fiz o tamanho pequeno, né? Também fiz o tamanho grande, que é o tamanho família, né? Aham. Então, eu tenho dois produtos aí para mim poder trabalhar. E também fiz o mel no sextavado, né? Embalagem mais elaborada. Mais elaborada. E Legal. aí a gente pode trabalhar com diversas opções, né? E o preço? Já tá vendendo esse mel ou ainda não? Rapaz, vendi quase tudo já. Sério, rapaz? Na verdade, eu trabalhei já com o mel vendido já, porque eu Como é só que você tava fez isso? torcendo para dar certo. Hã? Como é que você fez esse negócio? Como assim você já trabalhou com mel vendido? É porque assim, eu comecei a pensar como que eu ia vender meu mel, né? Então, antes mesmo de eu ter o mel na mão, eu já comecei a projetar como que eu ia vender ele, né? O que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer um esquema, eu vou primeiro oferecer para alguns lugares que eu já tenho contato em São Paulo e aqui em Brasília também, né?
E aí eu já vou deixar pré-agendado. Assim que eu colher o mel, eu já vou só distribuir e eu não vou ter mais trabalho, entendeu? Hum. Então eu agora vendi para os estabelecimentos, né? Então as pessoas vão revender o meu mel. Eu agreguei um valor que já é suficiente para mim, né? Para poder manter essa safra agora para a próxima produção. E vendi quase todo o mel. Claro, vendi alguns para pessoa direta, né? Na venda física, Aham. mas meu mel já está tudo vendido. Eu estruturei a venda do meu mel antes de colher ele, entendeu? Nossa, fantástico, hein? Você criou toda uma cadeia já de vendas. Entrei na cadeia de vendas. Mas Então, tá você to... foi empreendedor nato ó, mesmo. isso aqui, ó, isso aqui eu já tenho encomenda para minha próxima safra. Porque essa aqui eu já vendi todos. Entendeu? Fantástico, hein? Então E todos os comércios agregaram isso, falaram que adoraram, na verdade, né? a vantagem de você trabalhar com comércio é porque, apesar de não ser o mesmo preço que é para o consumidor final, mas você Exato, consegue vender em escala, né? exato. Você consegue Escala. capitalizar rápido. Então, eu quero gerar um dinheiro para poder investir agora, como eu tenho agora 27 enxames, né? Então agora eu sou um pai de família, né? Preciso alimentar minhas abelhas. Então agora eu quero fazer a superprodução com todos os enxames, fora É, os que eu capturar o ano que vem, né? eu quero entrar nesse ponto contigo aí. Você tem a noção do ticket médio que você vendeu esse mel? Rapaz, meu ticket médio subiu para R$ 110, em Uau! média. Tá vendendo muito bem, então. Ó. R$ 110, mais ou menos, meu E ticket a médio, gente pode falar que a sua produção foi basicamente com duas colmeias, né? em 2 colmeias. E ainda não chegou a produzir com todo o seu potencial no seu Não, apiário. Só com as não, duas na colmeias. verdade, eu só apliquei o método em 2 colmeias porque eu não sabia realmente como ia reagir, né? Então, eu fiz todo um selecionamento de produção, escolhi as colmeias que estava mais puxando, vi qual que está se desenvolvendo melhor, e aí eu apliquei o método. Então, ó, jogando por alto, não falando de lucro, não, mas falando de faturamento aí, você teve mais de 100 quilos de mel. No ticket Uhum. médio de R$ 100, então você faturou fácil aí R$ 10.000 nesses dois enxames. R$ 10.000 com apenas 2 colmeias. Nossa, fantástico, hein? Na verdade, é tudo muito prático, assim, né? Eu paguei, na verdade, eu paguei o meu curso da escola com apenas 3 retiradas de enxame, Com resgate de abelha? no resgate de abelha. Então, conta pra mim, como é que foi esse negócio? Então, eu estudava bastante lá, né, rapaz? A teoria você já conhecia, A teoria eu mas conhecia, nunca tinha estado no macacão de abelha. não precisava, eu só precisava ter a oportunidade, né? Ah, E aí, quando eu cheguei aqui, tive uns enxames para retirar, né? Comecei a fazer contato em todos os lugares que eu fazia retirada, né? Fui na central das capital aqui, né? Que a gente tem a cidade de satélites, né? E deixava meu contato na secretaria das instituições, né? com a cara e a coragem, foi chegando. Cara, é coragem. Rapaz, quando você não tem nada e você só tem um sonho, você tem que correr atrás. Porque se você não correr atrás do seu sonho, ele não vem de graça também, né? Cara, e depende dessa sua coragem, né? Depende de Depende da você passar a coragem. tapa, né? Então eu comecei a divulgar meu trabalho sem fazer nada, né? Eu nunca tinha feito nada. Eu só fui me estruturando. Tinha um conhecimento da escola de apicultura, só apicultor. Você vestiu a camisa Exato, de apicultor e foi se apresentar como apicultor, mesmo não tendo exato, experiência. exato. E aí, qual foi Mas o resultado? foi perfeito. Fiz 3 retiradas, paguei o curso Quanto e, você cobrou por retirar, por resgate? cara, varia, né? Tem retirada que a gente cobra mais barato, né? Porque é uma retirada mais fácil. Então a gente cobra uma média aí de R$ 350. Sim. E a retirada mais cara, a gente chega a cobrar até R$ 750, R$ 800, dependendo do local que ela tá, né? E Eu você retirei algumas que era bem difícil, então com duas já dava para pagar o curso. E olha só que interessante, que a gente fala muito que apicultura você não tem que esperar a safra para você começar a ganhar dinheiro, né? Não, E você estava numa situação que você precisava faturar já. Você já. mudou para Brasília, uma região nova, com a família para você cuidar. Você não podia esperar a safra para ter algum resultado. O que Sim. você fez? Você foi no ponto que o professor falou, foi fazer resgate. Uhum. E já com o resgate você começou a faturar, já começou a pôr dinheiro no bolso. Sim. Rapaz, isso é muito bacana, hein? Muito legal essa experiência. O meu objetivo maior era utilizar toda a metodologia do curso, né? Então, desde como vender o mel, desde como resgatar uma abelha,
como tudo que eu poderia agregar valores ao meu trabalho e retirar um valor que eu poderia agregar ao meu serviço, isso foi fantástico para mim, né? Eu cheguei assim, tem semana aí que eu capturei uns 10 enxame, foi brabo. Nossa, foi muito trabalho, mas foi dinheiro no bolso, né? Foi brabo, graças a Deus. E teve algum enxame que você resgatou, alguma coisa que você fez assim, foi mais difícil, foi mais complicado? Você lembra, assim, algum resgate que você fez que ficou na memória? Rapaz, eu tirei enxame desde caixinha de luz até dentro de casa, e dentro da caixa d'água da pessoa, forro de casa. Ixi, já desmontei telhado, já fiz tudo aqui que você pode imaginar. E seu primeiro resgate? Que o resgate, ele não é tão simples quanto uma É, captura. Ele tem uma certa adrenalina, ainda mais quando você não tem sim. experiência. Como é que foi seu primeiro? Fala pra mim, o que você sentiu fazendo resgate? E ainda Cara, cobrando por ele. foi cobrando. O primeiro resgate que eu fiz foi debaixo de chuva. Eu fui tirar de uma casa de um rapaz aqui que tava atacando ele lá. E anoitecendo e eu não tava conseguindo enxergar mais nada. Rapaz, foi uma adrenalina doida, viu? Falar pra você. E o resultado? O que você achou no final, quando você Ah, foi encerrou? maravilhoso, né? O enxame tá forte pra caramba lá, né? Estão todos populosos, na verdade, né? Aham. Todos os enxames estão bem fortes. Só que assim, eu evitei deixar ele se esticar, né? Porque eu não queria que ele se desenvolvesse muito para não aplicar um método, né? Então, Aham. eu tô segurando eles, mesmo só agora alimentando, né? Subsistência mesmo, né? E a subsistência. Só para manter o enxame vivo nesse período de entre E safra. porque agora eu quero só deixar ele bem forte para quando chegar a safra, né? Eu conseguir fazer um resultado bom. E agora eu tô começando a fazer a produção de própolis, né? Ah, é? Você vai começar a fazer própolis também? Vou começar a fazer própolis agora nesse período aqui de alimentação. Vou mandar ela puxar o própolis, né? O professor Armindo fala que tem um ponto aí na região de Brasília que tem condição de fazer própolis verde. Eu não. É aqui do lado da minha casa, rapaz. Ah, é, rapaz? É, Olha só, será que você vai estar produzindo própolis verde para nós aí? própolis Moço! verde e é a própolis braba, hein, moço? E, Aquela que é a pegajosa. e pensa no que é esse marketing de você ter a própolis verde de Brasília. É, É sim. raro, né? Todo mundo conhece a própolis verde de Minas. A de Sim. Brasília é muito isolada, é um ponto assim bem pouco conhecido ainda no Brasil, Então, viu? eu tô entrando com um processo na justiça, né, que eu quero ganhar, na verdade, essa liberação para mim aplicar a apicultura dentro do Parque Nacional da cidade, né? Você já A fez um gente pedido judicial para isso. tô fazendo um pedido judicial. Mas Na você verdade, é ousado, hein? eu tô com alguns projetos aqui, né, irmão? Na verdade, E não é como eu sou, projeto pequeno, não, hein? Tô vendo aí. então, eu virei apicultor e agora também sou meliponicultor também, né? Certo. Eu tenho abelhinha sem ferrão também. Eu fiz o curso lá, no nosso amiguinho lá, Tainan, Tainan, mandou bala aquele curso, rapaz. rapaz, seu aluno exemplar, moça, tem que pôr o Armindo para conversar com você. O Armindo vai adorar a sua história. Você é o aluno que todo professor sempre desejou. É o cara que aplica tudo. Muito Tem que, bom. tem que colocar em prática, né? Se não É colocar em lógico, prática, velho. na verdade, Aproveitar a né? oportunidade. Então, eu tô com um projeto aqui da meliponicultura, que a gente está entrando em todos os parques da cidade, né? Aqui, né? Hum, São 35 parques, se eu não me engano, aqui em Brasília. A gente está começando um projeto piloto em um parque, que a gente quer fazer um mapeamento de todas as abelhas que tem nesse parque, das nativas, né? hum. E esse projeto a gente quer aplicar no DF inteiro e seguir aí Goiânia, vamos para cima, E né? Curitiba tem um projeto semelhante, não tem? De Tem um projeto manipulação nos parques semelhante. da cidade. Isso, tem um projeto semelhante. A gente vai fazer aqui o corredor ecológico das abelhas, que Nossa. ela vai sair lá do parque da cidade, no plano piloto, e ela vai subir até aqui no Parque Nacional. Rapaz, um projeto com apelo social fantástico, hein? Eu estou desenvolvendo vários projetos aqui, né? Esse é um deles, né? O outro é o projeto nas escolas também que a gente está aplicando, né? Levar a apicultura e a meliponicultura para as crianças conhecerem, né? A apicultura a gente não leva as abelhas, mas a meliponicultura a gente leva as abelhas, né? Isso. A gente leva para as crianças conhecerem e tudo mais. Rapaz, estou fazendo aqui nó e pingo d'água. Tá fazendo história, hein? Rapaz, a Brasília, que já tem uma boa tradição em apicultura, tem um nome muito, muito forte em apicultura, você chegou com os dois pés na porta, hein? Tem que chegar com os dois pés na porta, né?
Tem que fazer a diferença, né? Muito bacana. E eu reparei, Vinícius, que você é um cara que tem muito empreendedorismo na veia, né? Uhum, Eu também, eu comecei minha vida assim, profissional igual você. Eu comecei na advocacia, só que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei quase 20 anos advogando, para sim, hoje eu ser apicultor. E você começou na advocacia, já passou para a área de vendas, de comércio, área de sim. alimentos. Você sempre teve essa inquietude assim dentro de você? O que foi que você foi pulando, pulando? Por que você não estava satisfeito? O que aconteceu em você para gerar essa movimentação para você estar hoje como apicultor e se apresentar como apicultor? Rapaz, eu sou um cara muito hiperativo, né? Sou igual as abelhas quando chega na revoada, né? Eu não fico parado, né? Então, eu não me sentia confortável na situação que eu estava, né? Eu achava que eu poderia ter muito mais na minha vida, né? Então, às vezes, quando eu estava no escritório, eu ficava vivendo num mundo que eu ficava trancado ali e aquilo não era para mim, né? Ficar olhando para as quatro paredes ali, enquanto o mundo estava acontecendo lá fora, para mim isso não dava, né? Foi por isso que eu caí pro empreendedorismo, né? Eu queria mais, né? Entendeu? Então aí eu fui buscar, né? E aí, rapaz, a abelha caiu no meu colo que eu nem acreditei, rapaz. E você, apesar de já ter alguns anos de conhecimento com a apicultura, mas você começou a entrar na prática agora. Você tem menos de Não, um ano, eu tenho um ano de prática, na verdade, né? né? Fez um Prática ano. mesmo, né? De verdade. Então, agora que você começou, agora você fez sua primeira colheita, agora você começou a Sim, ter resultado financeiro. Quer dizer, já sim, começou antes porque você ia fazer resgate, ia fazer compra. sim, Você sim. chegou a mexer com compra e venda de mel ou não? Já, já, já vendi um pouquinho de mel já. Mas você chegou a comprar mel de terceiro antes de ser safra ou não chegou a fazer isso? Cara, eu comprei um pouquinho de mel porque eu queria adoçar a boca das pessoas que eu ia atender, na verdade, né? Aham. Então, o que eu fazia? Quando ia fazer uma retirada, eu vendia uns mel pra galera, entendeu? Então, eu ia lá visitar a galera, fazer alguma coisa, eu já vendia um mel já. Então, porque você tinha que ter algum produto para você trabalhar, na verdade, né? É verdade. Então, eu já tinha um melzinho ali que eu conseguia já adoçar a boca da galera, né? Como eu já não tinha colheita ainda, eu Aham, aproveitava esse mel que eu comprei, né, na verdade, revendi. Já comprei pronto, né? Então, aham. só comprei pronto, rotulei. Fiz a rotulagem, igual o nosso amigo Coppola lá, que vende melzinho top. Comprei tudo na bisnaguinha já, rapaz. Coloquei minha logo e tchau. E você já montou a sua marca? Já tem o nome do seu apiário, o nome do seu mel? Montei minha marca. Qual que Chama é? Conta pra gente. Zumbido Dourado. Opa, Zumbido Dourado. Zumbido Dourado. Tem um canalzinho também no YouTube lá. Tô fazendo alguns trabalhos, né? Desenvolvendo aí. Qual o nome do seu canal? Zumbido Dourado. E o Instagram? Zumbido Dourado. Não tá fácil de achar nas redes sociais. Não, eu tô fazendo, eu já abri a empresa, né? Que é já tudo no nome, né? Porque eu quero, como é difícil você arrumar um nome, trabalhar uma marca, divulgar uma marca e você conseguir rodar ela. Então eu já estou meio que dando alguns passos na frente aí nesse quesito, porque é difícil, Bacana. rapaz. Você tá pensando em vir pro Congresso aqui no ano que vem? Em Cara, Goiânia? tô pensando sim, tô pensando sim. Na verdade, eu tive aí um mês passado, aí eu estive em Goiânia, troquei uma ideia com o Armindo, Ah, você falou com o professor então? falei, Bom conversei com demais. ele direitinho. Mas o ano que vem eu tô pensando assim. A gente teve agora aqui, né? O congresso aqui da Compabre, né? Olha De só, você Brasília, né? tá sabendo que tem uma dessa aqui te esperando, né? Rapaz, eu tô indo buscar a minha, hein? Então você pode vir que você vai receber essa aqui, ó, com todo louvor. Graças a Deus. Essa aqui você merece. Esse aqui, para quem não conhece, é o nosso prêmio. Esse aqui foi do Congresso desse ano, da Superprodução, 2022-2023. Você vai receber 2023 e 2024. Safra Sim, 23 24 de superprodutores. É o prêmio que a gente dá para os nossos alunos que atingem superprodução de mel. E você conseguiu fazer isso suas duas comércios que você aplicou o método. E vem cá, Vinícius, você agora que já aplicou o método, já sabe como colocar. Você acha que se você trabalhar com as suas 27 colmeias, o que você trabalhou nessas duas, você vai conseguir replicar esse resultado? com certeza. A minha meta por ano que vem é fazer uma superprodução e colher mais de 1 tonelada de mel. Muito bom, hein? Essa é a Muito minha bom, meta, muito bom. Tem tudo para fazer isso. com certeza. Eu tô fazendo todo um processo de selecionamento de rainha, né? Tô fazendo já uma mudança de genética, tô fazendo uma coisa mais avançada já para buscar isso, né? Eu quero fazer a superprodução e
quase todos os comércios que eu tiver aí. Vamos ver se vai dar certo. Rapaz, você tem uma visão muito inteligente de remissão de tempo. Você é um cara que não perde tempo. Sim. Você consegue entender tudo que tem de oportunidade lá na escola. Eu vou falar especificamente aqui da apicultura. Você conseguiu entender o que tinha de oportunidade lá dentro. Você abraçou. Primeiro, você focou. Você estudou firme no que era oportunidade. Você abraçou aquela oportunidade. Você meteu a cara a tapa. Você chegou junto. Chegou cobrando, hoje todo mundo tem vergonha de cobrar, o pessoal Sim. tem, não, vou cobrar, eu vou aprender primeiro, fazer um resgate, depois eu cobro, os primeiros eu faço de graça, depois eu cobro, você não. Não dá. E o que é mais bacana é isso, o pessoal entender a sua história, até para servir de inspiração, porque eu também já passei por isso. Quando você tem a necessidade, rapaz, não existe vergonha. Não existe. Você entra mesmo com tudo, Vergonha é perder um enxame, perder uma oportunidade, perder... Exatamente. Vergonha é você não conseguir alimentar sua família, moço. Se Deus coloca uma coisa em nossas vidas e se você não for capaz de realizar, Ele nunca vai colocar aquilo para você. Mas se Ele colocou e aquilo chegou até você, rapaz, é só esticar o peito e ir para cima, né? Verdade. Não tem jeito. Verdade. Então, assim, muito bacana essa sua postura, muito bacana essa sua história, que eu tenho certeza que é inspiradora e vai inspirar muita gente. Porque Legal. você entendeu o que é o projeto da Escola de Cultura, você abraçou esse projeto e você não esperou. Você pegou tudo o que poderia ter sido feito e nesse espaço de tempo você fez. Então, você está trabalhando, você tá fazendo acontecer e coisas futuras. Você tem projetos aí muito bons. Projetos grandes de maliponicultura, projeto social, projeto ecológico, projeto humanitário com as crianças do colégio. Isso vai te dar um renome para sua marca, um branding para sua marca, que é um tipo de comunicação que a gente tem pouco ainda na escola. O pessoal agora que está se atentando para o que é o empreendedorismo apícola, mas você está criando um branding para sua marca que já está te deixando num patamar muito alto, em um local em que a apicultura é de patamar alto. Brasília é a capital hoje que mais consome mel no Brasil. Então já tem um nível de consciência de produção e um nível de consciência de consumo muito alto em Brasília. E você já chegou também com um nível de empreendedorismo altíssimo. Sim, você chegou, assim, no local onde todo mundo pensa, não, aqui está saturado, você chegou por cima. Não, eu cheguei mudando tudo, o conceito, na verdade, né? E todo mundo vivia no quadradinho, eu já cheguei... Porque, assim, eu sou de São Paulo, rapaz. São Paulo, o ritmo é frenético. A gente não para lá, a gente acorda às 7 horas da manhã e vai dormir 3 horas da manhã. Você foi treinado a ferro e fogo lá em São Paulo. É hard, o negócio lá é hard. Aí chega aqui, o povo ainda era meio lento e tal. Aí eu cheguei bagunçando tudo, porque eu tirei todo mundo da zona de conforto. Que bacana, rapaz. E fala aí de mercado. O pessoal fala muito, tá muito saturado, tá o preço do mel. O que você fala do seu mercado? Como é que tá o mercado aí em Brasília? Cara, o mercado tá bombando. O mercado tá bombando. Eu já não tenho mel para vender. Estou aí já ficando louco. Já tô pensando o que eu vou fazer aí para arrumar mais mel, porque o meu já tá tudo vendido, né, na verdade. Então, o mercado sempre tem, procura sempre tem. E outra, se você tem um amigo apicultor, se você tem um amigo meliponicultor, você tem que incentivar as pessoas a continuar, na verdade, né? Ninguém está aqui disputando, aqui não é uma disputa, né? Aqui, na verdade, é um ajudando o outro. Por quê? Porque sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe, entendeu? Não existe essa disputa, não tem mercado para todo mundo. Rapaz, o mercado é grande, todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode vender. Eu tenho diversos amigos apicultores aqui e, mano, tem espaço para todo mundo. A gente vende mel e vende mel e vende mel e, rapaz, não acaba. Tem dois tipos de apicultor. Tem aquele que é o pessimista, que é o que chega e fala, não, o brasileiro não come mel. É um azar. E tem o otimista, que chega e fala, nossa, que sorte, o brasileiro ainda não aprendeu a comer mel. Porque na hora que ele aprender, não tem mel que vai dar. Sim, não tem nada. Porque você vê, ontem a gente estava fazendo uma live, na live de quarta, ontem, não sei se você participou, tinha um colega de Nova York, e ele tem 17 anos que mora lá, tá doido para começar na apicultura, e ele fala que o mel é muito comum nos Estados Unidos, todo mundo vende mel, na porta de casa o pessoal vende mel lá, e é o país que mais consome mel no mundo. O consumo per capita é quase, quer dizer, em questão de quantidade total, é os Estados Unidos, né? Per capita ele perde para outros países, mas ele come quase 1 quilo de mel por ano.
E no Brasil, é pouco mais de 100 gramas. Talvez não chegue nem 100 gramas o consumo do brasileiro. E o pessoal... Pode falar. É que as pessoas estão acostumadas com aquele mel do mercado, né? Aquele mel fuleiro do mercado, né? A gente faz um mel selecionado. Você pode ver, eu tenho diversos mel aí que eu consegui colher em um ano só. Em um ano eu consegui colher 4 floradas quase, diferente aí de mel que a gente pode degustar. E quando você fala pra galera, olha, tem mel, meu mel não é igual ao mel do mercado, meu mel é um mel selecionado, né? Eu vendo mel selecionado, eu não vendo qualquer mel. Então eu faço uma degustação com as pessoas e as pessoas adoram, porque ninguém conhece a variedade do mel, a quantidade, como você pode comer o mel, quais formas, o jeito, né? Tipo, cada mel é para alguma coisa específica, né? A própolis, os benefícios da própolis, que é maravilhoso, o pólen, né? Então rapaz, a gente tem uma cadeia aí que a gente não consegue explorar de tanta coisa que tem a abelha e o público não conhece. A gente está aqui para passar informação. Quando você começa a conversar com as pessoas, passar informação, as pessoas falam, nossa, nem sabia que a abelha fazia tudo isso. Nós estamos a gente tem uma parceria com a empresa aí, da UNB, inclusive, a empresa Júnior, que eles estão fazendo um trabalho de mercado em cima do consumo de mel, e está trazendo um monte de dados muito bacanas para a gente, e eles falam que um ponto negativo é que o brasileiro realmente ele consome um pouco mel, porque ele vê muito mel como uma questão de remédio. Mas o lado positivo é que o brasileiro confia muito no mel do apicultor e confia pouco no mel de supermercado. Isso é uma vantagem para uma pessoa como você, que tem esse mel de qualidade, você produz seu mel com qualidade, na hora que você coloca ele no mercado, ele é muito bem visto. O consumidor olha o seu mel, que tem uma procedência de apicultor, e olha o mel industrializado, não, mas o mel processado, o mel que está no supermercado, de uma marca grande, uma Baldone, uma Apis Vita, um mel assim, muito conceituado, ele valoriza o seu. Isso é uma vantagem do nosso mercado consumidor, que o apicultor não se tocou para isso. Se ele trabalhar a marca dele, tem muito mais vantagem competitiva do que uma grande marca no mercado. Ninguém reparou isso ainda. Não, e você tem que saber agregar valores ao seu produto, né? Se você não saber agregar valor ao seu produto, você vai ficar vendendo a R$20, R$10. É um absurdo, né? Você entra no macacão, soa, transpira lá que nem um condenado e vende a R$10 o frasquinho? Ô, rapaz, que isso? É verdade. Não faz, não. É o que o professor fala, que é a diferença entre o apicultor e o empreendedor apícola, né? Não tem como. O apicultor é aquele cara que até faz o trabalho direitinho, até cuida bem das abelhas. Só que na hora de vender a produção dele, ele não tem a mentalidade. E quando fala a mentalidade, ele entrega de graça para o entreposto, para o atravessador. Não, eu já fui um entreposto, eu já comprei mel, mas o meu mel vale mais que o do interposto. Eu que pinguei lá para poder coletar o mel, né? É um ponto que o professor fala muito na mentoria, mas eu vou conversar com você porque você é um cara que já tem cabeça de mentorado. Você já está com a visão lá na frente. Você é um cara que é perfeito mentoria do professor Armindo. Vai explodir sua cabeça. Mas o professor fala muito na mentoria que quando você trabalha o produto, é muito mais que o produto. Tem todo o storytelling por trás dele. Tem toda a história que você tem por trás do produto que faz ele valer. É o que dá a diferença entre uma água de R$ 2,50, vendida no sinaleiro, e uma água de R$400, que é envasada lá na... É a mesma água, né? É a mesma água. E por que o seu mel vale R$100 o quilo e o mesmo mel de um outro produtor que está do seu lado, ele vende a R$10 para o atravessador? Por quê, Vinícius? Pois é, rapaz. Por que será, né? Porque a gente dá um empenho, a gente faz o negócio acontecer, né? Não adianta você apenas ter um melzinho de nada, né? Porque se for um melzinho qualquer, você compra ali na esquina, né? Um xaropinho ali vende. Agora aqui não, aqui eu tô agregando valor ao meu produto, né? Isso aí. Eu tô agregando valor. Isso aqui é um mel selecionado, ninguém vende um mel de aroeira, assim, é difícil vender um mel de aroeira. História por trás da aroeira. O que é o mel de aroeira? Quem fez a pesquisa? O que foi conclusivo do mel de aroeira? O que ele traz de benefício para a saúde? Por que ele é preto? E olha que coisa estranha, o pessoal não conhece o mel preto. Quando você traz essa história por trás do produto, isso agrega valor. A experiência vale mais que o produto. Exato.
E é esse conhecimento que a gente tenta ensinar o pessoal na escola. Exato. Mas é isso, né? A pessoa não sabe dar valor ao seu produto, né? Não sabe quanto que você passou ali para você conseguir ele, né? Se você tem tudo isso, você faz todo o seu trabalho, você não consegue agregar um valor, você está trabalhando de graça. Então, se você for trabalhar de graça, melhor você procurar outro ramo, porque a apicultura não é para você trabalhar de graça, não, é para você ganhar dinheiro. A E gente está em busca aqui do dinheiro, na verdade, né? Porque a gente tem, eu tenho criança para sustentar, esposa, entendeu? Então, se eu não for atrás, se eu não buscar. E outra coisa, você, quando você tem essa visão, você é um cara visionário, você já tem projetos grandes. E são projetos que eles requerem uma estrutura. E vocês tendo capital, tendo dinheiro para você estruturar o seu projeto, você se amplia. O seu legado se amplia. Não, e o que a galera não entende é que você pode começar pequenininho. Você pode começar com uma colmeia, 2 colmeias, 3 colmeias. Você não precisa começar com um monte, entendeu? A abelha, ela vai te pagar. A abelha, ela vai te falar assim, ó, você vai precisar de mais. Você vai buscar mais, entendeu? É. Então, querendo ou não, se você não trabalhar, você vê que aquilo tá dando retorno, você vai conseguir investir mais, né? Na verdade, né? E o engraçado, né? Você falou isso, você começa pequeno, começa com 2, 3 colmeias. E quando você começa certo, pequeno, mais certo, você investindo nisso, você trabalhando, você estudando, você praticando Sim. e aplicando aquilo que você estuda, o resultado é isso aí, né? É o que você tá tendo aí. Tipo assim, eu paguei um ano o curso e só fiquei estudando, sabe? Eu não apliquei nada do curso. Eu E, só ganhei conhecimento. pois é, olha Então, só. a chave para mim conseguir fazer tudo que eu fiz hoje foi através do conhecimento. Que se não tivesse parado lá atrás, ficado estudando. Ah, eu tava ali nas horas vagas numa pandemia, fazendo o quê? Tô estudando, tô ganhando conhecimento. Se você não agregar o seu valor ali, o seu conhecimento, rapaz, não acontece, né? Eu quero tentar tirar essa mentalidade sua aqui, até para ajudar o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir a gente aqui. Você ficou um ano na escola estudando, você não produziu, você não teve o resultado, você não teve faturamento. O que te deu para você renovar a escola para o segundo ano? Eu vi que o curso tinha muito mais a me agregar, entendeu? Não era só porque eu não tinha nenhuma abelha, não tinha como produzir, porque eu não ia ganhar conhecimento. Se eu quero empreender numa coisa, se eu quero investir em algo, eu tenho que ser o melhor naquilo, entendeu? Então eu quero buscar tudo que a escola poderia me dar e eu ir para cima quando eu tivesse uma oportunidade. A oportunidade sempre vai chegar. Basta você saber a hora certa de agarrar ela. Então você primeiro tem que ganhar o conhecimento para você estar craque naquilo. Quando você tiver craque no conhecimento, aí você pode colocar a prática, porque a prática é fácil. O conhecimento para você adquirir aqui, ó, você tem uma visão de tudo que vai acontecer, rapaz, você tem que focar 100% da sua vida. É o que você quer. É isso, vai para cima. Cara, fantástico isso aí que você está falando. Porque o ser humano, ele quer tudo muito. Mastigado. Ele não quer rápido, ele quer imediato. Ele quer mastigado pronto. e pronto. Quer pronto. O ser humano, ele não quer rápido, ele quer pronto. Você pode fazer rápido, mas o fazer rápido é o que você está fazendo aí. É doloroso. É você estudar, é você fazer no tempo. Fazer rápido é fazer no tempo. Você não tinha abelha. O que você fez? Estudou. Uhum. Então você focou naquele período, não tinha terra, não tinha abelha, e ainda assim você focou no estudo, você entrou para o curso, focou, e quando você teve a oportunidade, você despejou tudo aquilo que você aprendeu. Aí você ganhou tempo. Se você tivesse começado, um dia que eu mudar para Brasília, o dia que eu tiver condição de montar... eu vou começar a estudar. Olha só... Já tinha perdido muito tempo, rapaz. O tempo é ouro. Se você desperdiça o seu tempo, você está jogando dinheiro fora. Rapaz, tempo é mais que isso, tempo é vida. Tempo é ouro. Vamos supor, eu apliquei o método apenas em 2. Eu tenho mais enxames, entendeu? Não é porque eu tenho mais enxames que eu preciso investir em tudo, porque eu não sei, na verdade, né? Não sabia o que ia dar certo, se não ia dar certo. Mas o que eu queria fazer, eu queria colocar na prática, ver tudo que eu aprendi na escola, entendeu?
E aí, ver o que a abelha vai me fornecer. E que Agora para eu vi quem uma colheita maravilhosa, rapaz. Você acha que eu não quero investir em todas? Pois é, Ah, é o que eu mais quero. no momento de quebra de safra, você fez uma colheita maravilhosa. E o pessoal pensa, mas ele tinha mais abelha, por que só fez em duas? Porque quando a gente está começando, fazer com 10, fazer com 20 é muito difícil. E Muito mais sozinho, difícil. E sozinho ainda, né? sozinho, colher mel sozinho, fazer sozinho as coisas, não é indicado, mas, rapaz, às vezes a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né? Tá certo, Entendeu? aí. Então eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém, eu fazia tudo sozinho. Agora eu conheço mais gente, tudo mais, estou envolvido na área, né? Mas antes eu não tinha ninguém, então era eu ou eu, né? Se eu não Pois é. colocasse em prática meu sonho, eu não ia realizar nunca, na Pois verdade, né? é. Então o pessoal pensa, por que só fez com duas? Porque quando você faz com uma, duas, é muito mais fácil. É De você fácil alimentar aprender. duas. Tanto que detalhe, você passou por sufoco. Porque você viu que ia chover, o que você fez? Já fez a colheita de duas, que é rápido, já fez a reposição da melgueira de duas, que é rápido. Então você conseguiu Isso. fazer tudo rápido, porque era duas. Se você tivesse começado com 10, talvez não tinha tido mesmo resultado, hein? Eu já tinha me enrolado, já com 10 já tinha me enrolado. E você não tinha colhido em 10 o que você colheu em duas. O importante que as pessoas têm que entender é que você tem que começar pequeno para você entender como a metodologia funciona, certo? Se você começar a querer começar grande, querer dar um passo maior que você consegue dar, você vai tomar prejuízo, entendeu? Então você tem que começar pequeno e evoluir. Ninguém começa grande. Quem começa grande, o prejuízo é mais alto. A queda é grande, né? Ele é grande, rapaz. E a apicultura é uma coisa que é assim, ela é cara, né? Um investimento caro, vamos supor. Se você for fazer um trabalho diferenciado, é caro. Só que se você começar uma coisa progressiva, ela não se torna caro, ela se paga. Exatamente, você não tem que pôr a mão no bolso, você não tem que fazer financiamento, você cuidar do seu É, projeto, né? exatamente. Quem Não, tá eu poderia, financiando o eu projeto, poderia ir ali no banco, fazer um financiamento e é isso, né? Mas para que eu vou fazer isso? Se a abelha tem que ir aos seus pouquinhos, tem que ser aos poucos. e ela financia para você. Financia. Rapaz, olha, se todo mundo soubesse que retirada de abelha, você já consegue se manter com a retirada, Você acha que é possível, Vinícius, a pessoa sobreviver só fazendo resgate de abelha? só com resgate de abelha você consegue desenvolver já um trabalho e manter uma renda. Mensal aí dá para você se manter. Se você fosse focar hoje só em resgate, o que você acha que você poderia tirar por mês aí na sua região só fazendo resgate de abelha? Olha, de 3.000 a 3.500 reais, tranquilamente você consegue retirar, só de retirada de abelha você consegue sobreviver Sem contar se ali. você for vender esse enxame ou se for tirar mel ainda desses resgates. Exato. Não, o que aí as pessoas entendem é o quê? Com a abelha que você vai retirar, você vai conseguir colocar ela para produzir, certo? Você pode vender o enxame, você pode dividir o enxame mais para frente e ter dois enxames de um que você retirou, ou seja, você vai lá, você vai retirar o enxame, você pode dividir o enxame e ter dois, ou três, ou seis, entendeu? Basta você aplicar o método, basta você correr atrás desse conhecimento, Fantástico. Muito bom. Muito né? bom. Agora me diz uma coisa, o que você tem de projeto aí para frente? O que você quer fazer em médio e longo prazo? O que você pensa aí do Zumbido? O nome de sua marca é Zumbido? Zumbido dourado. Zumbido Dourado. O que vai ser do Zumbido Dourado nos próximos anos aí, Vinícius? Rapaz, eu tô com um projeto aí de abrir pelo menos aí uns 4, 5 apiários aí e viver da apicultura, porque sem dúvida a apicultura vai me aposentar. Cara, fantástico, muito bacana. E vou pedir uma última coisinha aqui. O que você fala para quem está começando, para quem tocou o coração? Nossa, a apicultura parece uma coisa interessante. Quero saber mais, quero mexer com a abelha. O que você fala para quem está começando agora, está ainda com essa ideia, esse pensamento de começar na apicultura? Rapaz, tem que fazer o curso, não tem que pensar duas vezes não, porque quanto mais tempo você perder, mais tempo vai demorar para você realizar o seu sonho. E se você tem um sonho, se você acredita naquilo, vai em busca, porque o caminho é esse, rapaz. Tem que ir atrás do seu sonho, batalhar, lutar todos os dias, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você.